o papel do PCP na integração na indústria, né? Então, para a gente começar a falar mesmo qual é esse papel do PCP na integração na indústria, a gente, lá no grupo, a gente viu que tem pessoas que nem sabem o que é o PCP, né? A sigla, Planejamento e Controle da Produção. Isso não é pecado nenhum, ninguém tem que nascer sabendo, né? Nós temos alguns empresários que nos acompanham lá no grupo, aqui no canal também, né? Que já falo e adianto como a gravação vai ser colocada lá no YouTube. Então, para quem não sabe o que é, né? Basicamente o PCP, que é a sigla do Planejamento e Controle de Produção. Na verdade, a sigla correta é Planejamento, Programação e Controle da Produção, que nada mais é do que uma função dentro da indústria, onde a gente tem como foco, né, ou tem como premissa básica, entregar o produto no momento certo, na quantidade certa e no menor custo possível. É simples assim, né? Se a gente conseguir essa mágica de unir essa tríade, nós somos realmente reconhecidos por esse trabalho. Mas o desafio começa aí, né? A gente tem o desafio de fazer no momento certo, na quantidade certa, com o menor custo possível, principalmente fazendo a integração com as áreas ou entre as áreas. Então, queria colocar, né, na discussão isso hoje, como que é esse papel, ou como vocês vivenciam esse papel de integração na indústria, quando que no PCP a gente enxerga como uma das principais funções do PCP, que não é a função objetivo, mas é a função diária, né? Para quem trabalha no PCP diariamente, tem que fazer essa integração acontecer. E aí eu queria ouvir um pouquinho de como que é essa integração no ambiente de vocês. Eu vi que a Tassiane também entrou aí, a Tassiane pode contribuir também com a experiência dela do dia a dia. Quero ouvir Tamires, né, com essa percepção de PCP, Damião, né, todo mundo que está aí poder já contribuir como é esse papel de integração hoje na sua realidade de PCP na indústria, para a gente entender quais são os desafios que nós temos, né, em comum e que a gente pode discutir e talvez chegar em situações comuns. Quem quer começar? Oi, Aline. Oi, Tamires. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu acho que tem uma diferença aqui. Eu acredito que o pessoal da FIC seja o único que trabalha numa fábrica de Londres. Acredito que a maioria... Desculpa. Que a maioria aí trabalha com indústria de alimentos. No caso, tem implementos de indústria de agrícolas, que é o Ramon. Acabou de falar para a gente que não é alimentos. Então, temos sim, aí Ramon, temos já temos companheiros para vocês. Estamos conseguindo espaço aqui, hein, Ramon? Eu sou novo aqui, eu estou tentando participar já faz umas 3 encontros, mas eu não consigo justamente por causa do trabalho, porque teve a AgriShow, né? E como a gente fornece para a área agrícola, então depois da feira é onde explode tudo lá na empresa, que aí vem hora extra e eu não consigo participar. Mas hoje consegui, deu uma folguinha, consegui participar aqui. Ótimo, seja muito bem-vindo e espero que volte mais vezes. Só para agradecer, né, esses 7 ciclos, né, que a gente fez foram muito bons mesmo. E em relação ao PCP especificamente hoje, o que eu acredito que seja um dos desafios que a gente tem é justamente o que a gente tem trabalhado, que é a integração. Acho que o PCP ele é muito responsável pela integração, né, o planejamento e controle de produção. A gente tem muita responsabilidade sobre comunicação, a gente tem muita responsabilidade sobre isso. E eu acredito que às vezes, quando as pessoas elas veem, né, o setor e tudo, elas têm uma dificuldade de integração nesse sentido, de você entender que a gente tem a gente precisa passar uma informação, a gente tem esse desafio quando você entra na vida real. Porque quando você faz um curso, você tem muita técnica, né? Então você é ensinado sobre muitas técnicas diferentes, sobre como programa, como planeja. Mas quando você chega no dia a dia, você precisa saber falar com pessoas, você precisa saber falar com um chão de fábrica e falar com um CEO. Então acredito que um dos desafios do PCP é a comunicação. Um deles, né? Acho que meus colegas conseguem passar mais coisas aí também. Um deles, né? Um outro que a gente pode destacar já
pegando o gancho da comunicação, a defesa dos interesses, né? No dia a dia, a gente defende vários interesses. Tem interesses comerciais, interesses de marca, interesses da produção, e às vezes, tentador para a gente querer buscar um interesse em detrimento do outro. Então, vamos pensar assim, eu estou aqui mais próximo da produção, eu entendo as dores da produção, eu entendo como que a produção sofre, né, para fazer coisas que são fora daquilo que está planejado. Mas, para mim, uma das grandes peças-chave de um bom PCP é quando ele consegue ser imparcial, né, nesse trâmite de lidar entre as áreas, não favorecendo uma ou outra, e sim favorecendo o negócio. Né? Porque o nosso papel enquanto PCP é olhar para os interesses do negócio, não necessariamente para os interesses da produção, do comercial, do RH, enfim, de qualquer área que seja. E sim favorecer aquilo que o negócio tem a entregar. Porque se o nosso papel é entregar no momento certo, na quantidade certa e no menor custo, isso não significa que a gente tem que favorecer uma área comercial, uma área de RH, uma área de produção ou de logística, enfim, a gente tem que pensar que o que traz mais resultado para a empresa, naquele momento, tem que ser a pauta das decisões. Acho que a Luísa entrou, e Luísa, você perguntou o que era PCP, nós já vamos falar sobre isso já, eu retomo, vou só ouvir a Tassiane e a gente já volta. Boa noite, Tassiane. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Boa noite. Boa noite. Ouvindo alto e claro. Ótimo. Eu acredito muito, acho que no primeiro encontro, né, uma mentoria antes da Aline iniciar essa sessão aí de integração entre a indústria, nós já tínhamos falado um pouco desse grande desafio do PCP de ser imparcial, né? Eu, como profissional de PCP, eu tenho missões claras de profissionalismo dentro da empresa. Então, eu mesmo criei, né, várias políticas e posturas para me blindar desses desafios diários de não cair em tentação de beneficiar um ou beneficiar outro e olhar muito como uma terceira pessoa olhando para o processo. Então, esse é o maior desafio e exige muita maturidade. Você vai ter que ir explorando, trazendo as pessoas para um nível de conhecimento, né, dos setores e ampliando a visão deles, assim como é a nossa. Né? Nós temos uma visão privilegiada, acaba que para nós, às vezes, é muito óbvio as coisas, porém, para os outros setores não é tão óbvio assim. Então, esse é o desafio de todo dia, assim, ir clarificando e ampliando o ponto de visão dos outros setores para que eles também nos compreendam, né? E é o desafio diário, essa postura me ajudou muito. Eu criar a missão, tipo, a minha missão, qual que é a minha missão? Igual o médico jura lá salvar vidas, eu também criei a minha missão e as minhas políticas dentro do setor para que a gente deixasse bem claro essa imparcialidade. Então, indiferente de quem assumiu a responsabilidade maior, eu mantive sempre a mesma política. Então, isso fez com que o trabalho desse uma continuidade. Exatamente. E assim, quando a gente trabalha com a indústria, quando ela está crescendo, né? Então, eu trabalho com pequenas e médias empresas, então muitas vezes eu pego uma empresa que uma pessoa faz 3, 4, 5 funções, né? Porque é uma estrutura muito enxuta, muito pequena, então acaba que acumula ali algumas funções. À medida que a empresa cresce, começa a se profissionalizar, é óbvio que a gente tem que trazer outras pessoas, né, com capacidade técnica tão ou melhor ou maior que as nossas para assumir aquelas cadeiras. Mas aí o nosso papel de mediador, o nosso papel de conciliador, o nosso papel de detetive, que muitas vezes a gente tem que investigar algumas situações que aconteceram e que desaguaram ou deram como resultado um problema, a gente tem que investigar para entender o que aconteceu e não deixar acontecer mais.
Então, esse papel e essa característica de intermediar as áreas ou integrar as áreas é fundamental. Então, uma das características marcantes de quem é um profissional que quer seguir a carreira de PCP é ter esse perfil, né, mediador, conciliador, que consegue ouvir as partes interessadas e chegar num denominador comum, né? Então, muito disso a gente percebe no dia a dia quando vai formar, né? Igual eu tenho uma das funções que eu exerço nas empresas é formar esse profissional de PCP, desde que a empresa não tenha essa função, até empresas que já têm essa função consolidada. Então, esse é um dos papéis que eu exerço nas consultorias, né? Às vezes a gente chega numa empresa e o empresário não sabe o que é o PCP. Né, e eu já aproveito para esclarecer. PCP é Planejamento, Programação e Controle da Produção. Então, é uma sigla que resume basicamente a nossa função de o que eu preciso produzir no momento certo, na quantidade certa e no menor custo possível. E aí, muitas vezes você chega numa empresa pequena, né? Então ela sabe que tem que ter um financeiro, ela sabe que tem que ter um comercial, ela sabe que tem que ter um RH e ela sabe que tem que ter alguém tomando conta da produção. Mas não é tão óbvio, né? Não é ensinado nas escolas de administração ou no senso comum de uma empresa que a gente precisa ter alguém pensando no todo, né? Conseguindo conciliar as áreas. E aí essa função PCP ela é pouco difundida, ou muito mais a gente que faz alguma engenharia, né? Uma área técnica conhece o PCP de fato. Eu confesso que quando saí da faculdade eu não sabia nem por onde passava um PCP, eu fui aprender na prática, no dia a dia, né? E aí não é necessário nem normal que o senso comum entenda e conheça o que é o PCP. Mas, de fato, o que traz hoje um caminho de profissionalização dentro das pequenas e médias empresas é, sim, essa diretriz de transformação pelo PCP, né? De formar um PCP, de ter ele trabalhando em prol do resultado como um todo, e aí a gente tendo ali a integração entre as áreas. Ser bem objetivo em relação à integração, né, do PCP com a produção. É uma área da empresa muito estratégica, né, muito estratégica, principalmente em empresas de médio e pequeno porte. Eu vou relatar um desafio, né, que eu tive principalmente, que foi a área que eu busquei mais também, que é a comunicação. A comunicação entre os setores. Porque o PCP, vou falar da minha realidade, tá? Nós temos contato direto com a qualidade, que ela impacta no prazo. Nós temos contato direto com compras, contato direto com a produção, contato direto com a direção, né? Então, nessa questão, o que aconteceu comigo, e eu vou falar o que nos ajudou, tá? Nós tínhamos uma coisa mais difícil de você alterar na empresa é a política, a cultura, né? Então, se você entra num ambiente que a cultura é a produção determinar o que o PCP vai fazer, né? Inverter os papéis, temos dificuldade na definição clara dos papéis, da produção e do PCP, que o papel da produção é realizar um serviço, né, da forma que foi planejada, no tempo planejado, e a gente tem que também ajudar na disponibilidade de recursos, né, quando possível, mas deixar bem claro, a produção, ela só funciona bem com o bom funcionamento do PCP, né? Então, por que eu estou dizendo isso? É muito comum que ocorra, por uma falta de um planejamento adequado, a produção acabar fazendo a gestão dos prazos, fazendo a gestão das matérias-primas, fazendo a gestão do que será comprado, do que será consumido. Isso é comum em empresas menores, né? Você tem uma certa defasagem em alguns pontos, e a produção, que é onde acontece tudo, ele tem uma precisão melhor de prazo, de horário e tal. Então, vamos partir do princípio que você pega uma empresa que não tem os processos bem definidos na produção,
que não está mapeado o tempo de cada operação, que não está mapeado os recursos disponíveis, as matérias-primas, né? Então, você, com certeza, isso vai ricochetear no PCP, né? Porque na hora que um prazo não for atendido, o PCP será questionado, né? Quando a produção tenta tomar esse caminho, esse lugar, né? É porque nós não estamos ocupando bem o lugar. Se a produção tenta tomar esse lugar, ela não tem habilidade ou desenvoltura, não o profissional, mas a área em si, ela tem uma característica de não ter essa desenvoltura para o diálogo. A gente percebe que cada vez mais o que a gente tem que trabalhar na gestão de produção, por exemplo, é o diálogo com as áreas. Haja vista que o primeiro tema que a gente abordou aqui da série foi a integração entre a produção, manutenção e qualidade, que é, por si só, uma tríade que devia andar de mãos dadas e acaba tendo embates assim, históricos, né, dentro do dia a dia da indústria. Como essa habilidade do diálogo, da interface entre as áreas, de enxergar o benefício do negócio, não das áreas, né, isoladamente, se ele está tomando esse espaço de definir para o cliente ou definir os prazos, algo está errado aí, né? Então, alguma coisa está acontecendo porque a fronteira daquilo ali está sendo empurrada. Então, tem algum espaço que esse PCP não está dominando. Então, isso acontece mesmo, né? Quando você chega em estruturas menores em que a produção define isso, prazos, define uma série de coisas, é fácil enxergar que não tem um PCP estabelecido, ou que eles acham que existe lá, que é PCP, não de fato tem as rédeas da situação. Então, isso pode acontecer, e não é muito raro, tá, Devair? Isso é mais comum do que a gente imagina. Tassiano levantou a mão? Pode falar. Sim, ouvindo o Devair, aí eu me vivi algo bem parecido, né? No início, o setor ele era muito mais como apoio da produção do que como planejamento e olhando realmente prazos e tudo mais. Então, ele era muito mais como se fosse... uma vez eu cheguei, cara, a gente está praticamente como uma secretária secretária da produção. Estava como secretária particular lá. E isso é um ciclo que precisa ser trabalhado com muito diálogo, e é bem difícil mesmo, assim, passando por várias situações. Eu, particularmente, como era novata na área de PCP, também tive bastante dificuldade no início de me impor, de me colocar por falta de experiência, né? E é um ciclo que você tem que ir aos poucos para poder realmente buscar o que a empresa está querendo para aquela função. E isso também leva tempo, não é algo assim que chega, a gente consegue já mudar rapidamente. É uma boa exposição que a gente tem que fazer quanto a nós, como profissionais, e conseguir demonstrar isso no dia a dia com responsabilidade e com muito diálogo, né? Então, para também não tornar uma relação muito desgastada, até porque depende muito do outro, né? Então é muito difícil. Eu vou te confessar que foram aí um ano e meio muito difícil até se estabilizar bem esses papéis, porque o PCP realmente existia na empresa há muito tempo, porém ele não desenvolvia o papel de PCP, ele desenvolvia um papel muito mais como apoio de produção. Então, culturalmente, ele era entendido como a secretária de produção, e aí isso mudar mesmo. Isso é que era a chave do negócio. Isso mesmo. E aí foi bem um período conturbado até a minha falta de experiência com a cultura da empresa, e daí deu um empate aí que levou um tempo para mim poder reconhecer, como o Devair falou, reconhecer esse espaço e montar uma estratégia de posicionamento, como eu comentei antes, levou um tempo, né? Então, até você entender. E a demonstração de que você é capaz de lidar com esses conflitos acontecendo, né, de forma a não levar a um desgaste é muito importante. Porque às vezes você já pega desgastado, né? No caso, eu já entrei com já pegou com a cultura feita, né? Precisar remontar ela é uma outra história. O que o pessoal tá falando aí, a gente vê que é exatamente o que a gente vive, né?
Porque assim, querendo ou não, a Não empresa que eu somos o estranho trabalho... no ninho, Ramon. Não. Eu achei que eu era só... Eu falei, cara, não é possível. Será que Não, só eu ixi. passo por isso? Porque a empresa que eu trabalho é uma empresa pequena, né? Hoje é em torno de uns 40 funcionários. E o setor do PCP na nossa empresa não tinha, né? Então era assim, era só vendas que subia os pedidos de venda e aí a produção executava aqueles pedidos ali. E aí o que acontecia muito? Não tinha planejamento. Então a gente não sabia qual que era a nossa demanda, a gente não sabia quais eram os materiais necessários, quais eram os lead times das matérias-primas, não tinha nenhuma análise. E aí vendas passavam um prazo para o cliente, uma negociação, chegava o pedido para a produção, começava a produzir, pô, não vai ter matéria-prima, você passou 30 dias para o cliente, a matéria-prima está demorando 60, 90 dias, o que a gente faz agora? Então, esse papel que a gente está falando de ter muito bem estabelecido dentro da organização quais são os papéis de cada um, né, de cada setor, quem vai fazer o quê, quem responde para quem, quais são os processos mapeados, é o ponto-chave, eu acredito. Porque o PCP, na minha concepção, ele é o setor que faz a roda girar, né, na empresa, com o menor custo possível. Então, é isso que vocês falaram aí, de entregar na quantidade certa, no período certo, com recurso, com o menor custo possível e com um recurso disponível. Exatamente. E aí tinha vezes que chegava lá para a gente pedidos com a mesma data de entrega e a gente não tinha recurso para produzir. A gente tinha matéria-prima, mas as nossas disponibilidades dos equipamentos não atendia aquela demanda, né? E aí, Então, muito mais do que trabalhar com recurso disponível, Ramon, é a gente entender aonde estão as chaves dos problemas. Então, assim, se está chegando um pedido para entregar com 30 dias e a matéria-prima só chega com 60, tem alguma informação aí que não está casando. Né? Ou é o comercial que desconhece completamente qual é o ciclo de compra da matéria-prima, ou a equipe de compras está perdendo algum time aí para a reposição dessa matéria-prima que é tão crítica e tão demorada. Então, os dois precisam ter interface entre si, para um entender o que o outro, de fato, passa no seu dia a dia, né? O comercial entender, poxa, tal matéria-prima, a condição de reposição dela é demorada, a gente não tem condições de ter níveis de estoque tão elevados, então nós temos que trabalhar com um prazo de entrega que esteja alinhado com isso. Né? Não é só, eu preciso que entregue com 30 dias e pronto, acabou, e o comprador só tenha o prazo de entrega com 60 dias, e o PCP tentar equilibrar aquilo ali no meio do caminho sozinho, né? Muitas vezes você vai precisar ter o papel de falar assim, vem cá, comercial, vem cá, compras, vamos sentar nós três, nossos problemas são esses, você quer entregar com 30, minha matéria-prima só chega com 60, e eu tenho um tempo X de produção, e aí, como que nós vamos resolver? Porque os três juntos vão precisar chegar no denominador comum. E aí, muitas vezes, o que a gente percebe na indústria é assim, mas o comprador é que não está sabendo comprar, e aí fica lá lamentando e falando mal do comprador, né, um monte. E daqui a pouco, não, mas o problema todo está no comercial. Se o comercial não ficasse maluco em colocar esses prazos absurdos, a gente não tinha esses problemas. E aí um fica tentando jogar a culpa no outro, e a empresa está ali perdendo dinheiro, perdendo cliente, perdendo tempo de entrega, perdendo um monte de coisa, enquanto está cada um querendo pôr a culpa no outro. exato. Além, né, de promover essa entrega no tempo certo, na quantidade certa, com o menor custo possível, muitas vezes a gente tem que fazer o papel didático, né, pedagógico, muitas vezes, chegar aqui, vem cá, Exato. senta aqui, vamos conversar, porque aí você está falando mal dele, ele está falando mal de você, vamos sentar nós três aqui e resolver o problema. Quando eu entrei na empresa, não vai resolver se não fizer assim. Eu trilhei meio que os mesmos caminhos que o Devair, né? Então, quando eu entrei na empresa, eu entrei na linha de produção, como auxiliar de produção, depois eu comecei a fazer engenharia de produção, aí a gente passa pelo setor de qualidade, passei por estoque almoxarifado. O único setor, os dois setores que eu não passei foi comercial, né? Que é vendas e compras. Esses dois eu não participei, mas dos outros que influem o processo produtivo dentro da fábrica, eu passei. E aí foi uma das coisas que quando
eu entrei não tinha o setor de PCP, né? E aí, quando eu comecei a implementação do PCP dentro da empresa, é exatamente isso que você está falando, Aline. A gente tem que fazer o papel de professora de escolinha, né? Então, Muitas a vezes. gente tem dois setores aqui brigando, eu tenho que pegar no braço dos dois, falar assim, ó, vamos sentar os dois aqui e vamos conversar. Uhum. E eu, pela experiência que eu tive, né, o PCP da implementação que a gente ainda está passando é muito canal de comunicação. Então, Exatamente. eu vejo que o PCP ele é um centro, e aí a gente tem a comunicação com vendas, comunicação com compras, a comunicação com RH, porque o PCP precisa de, quando a gente fala de disponibilidade de recurso, não é só máquina, é Uhum. mão de obra também, Mão de principalmente obra mão de também. obra. Uhum. Então é difícil a gente encontrar mão de obra especializada, porque A sua, para inclusive, cada muito especializada, né? para cada tipo de atividade tem uma especialidade diferente e que em empresas pequenas é difícil a gente conseguir essa especialidade, porque Uhum. geralmente o pessoal de cidade pequena já não é capacitado. A empresa não aceita pagar o valor daquela mão de obra já especializada. Então ela tem que pegar gente que não é especializada para ir treinando, treinando, até essa pessoa criar aquela curva de aprendizado e poder Uhum. desempenhar as funções que a empresa precisa, necessita, né? Então eu vejo que o PCP ele é isso, ele é a principal engrenagem de toda a máquina da empresa. É Uhum. ele que faz girar toda a parte, que é a integração com qualidade, por quê? Porque se qualidade não atuar da maneira que ela tem que atuar corretamente, seja inspecionando um produto da maneira correta, ou seja, não comunicando o atraso ou o produto não conforme, tudo influencia no PCP, no planejamento. Pode chegar no momento de eu precisar de um componente, de uma peça, de um produto, e esse produto não está disponível naquele exato momento e a minha produção para. E Uhum. quando uma produção para, a empresa está perdendo dinheiro, a Com empresa não certeza. está conseguindo produzir. E aí depois é onde a gente encontra o funcionário reclamando de eu não tenho benefício, eu não consigo um aumento, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, mas por quê? Então eu vejo que o principal ponto do PCP é fazer essa integração e mostrar para as pessoas que quando o processo não é cumprido, quando a gente não tem um processo definido e esse processo ele não é cumprido, a empresa deixa de trazer benefícios para ela e principalmente para os colaboradores, Exatamente. né? E isso é mal visto tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Dentro da empresa para os clientes internos, que são os funcionários, e fora da empresa para os clientes externos, que é quando a gente tem atraso de entrega de pedido, que nem no meu ramo, que é a agricultura, a gente está lidando direto com o cara lá do campo, com o cara que já está Uhum. lá no campo fazendo seu plantio. O cara do campo ele não se planeja para comprar um equipamento. Ele só Uhum. vai comprar a hora que ele, preciso para amanhã, preciso para daqui uma semana. Ele não é aquela pessoa que se planeja, que tem estoque. Já é um perfil mais executor do que planejador, né? Por Totalmente. excelência. Ele só vai atrás. A máquina dele parou no meio do campo, no meio da roça, aí que ele vai atrás de comprar, de colocar um pedido, e aí é onde Uhum. começa toda a movimentação dentro da empresa para a gente ver se consegue atender o prazo para aquele cliente ou não atende. E quando a Uhum. gente não atende, a gente é mal visto, porque, Você tem um concorrente né, que vai atender, né? se a gente Provavelmente não atende, tem alguém o que vai vizinho do atender, lado vai bater na porta. com certeza. Cauã está com a mão levantada, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Então, como o Devaí falou, né, eu faço parte da equipe dele, da Tamires, e nós temos mais também 2 integrantes com a gente no PCP, Uhum. e eu acho que eu posso falar bem dessa relação, dessa comunicação entre PCP, comercial, compras. Uhum. Quando eu entrei na Fix, eu entrei diretamente no comercial, como auxiliar de vendas, e eu tinha a responsabilidade de atender as montadoras, né, para vocês entenderem os principais clientes da empresa, né? Uhum. E aí, na minha concepção, naquele
primeiro momento, como eu nunca tinha trabalhado numa indústria antes, eu vi o PCP como exatamente o que vocês falaram, né? Como secretário. Para mim era meu secretário. Ah, tem que colocar meu pedido em produção. Eu pensava assim, não, Nós porque estamos já estava mal vistos, pronto. hein, gente? Então, o E meu povo pedido mal visto, esse PCP, meu Deus do céu. Sei. Só por Deus, só por Então. Deus. Tá vendo? Então, Ai, ai, estamos aí com um relato de um resgatado da equipe de vendas. Ainda bem, eu já fui do comercial também, então. Você é convertida, né? eu fui Vamos lá, convertido, é verdade, fui convertido. convertido. Então, pelo fato de também ter a tratativa diretamente com o dono da empresa, o filho do dono, e os clientes que eu atendia, você vai me entregar meu aluno tal dia? Então, te entrego tal dia, pode ser? Não, não dá, vou ligar pro fulano, vou ligar pro ciclano. E aí eu já me vendia, porque eu não tinha mais o que fazer. Só que aí, o que eu falava? Ah, beleza, vamos entregar tal dia, eu vou falar com o PCP, ó, tem que entregar tal dia essa lona. Então, na minha cabeça, o PCP tem que entregar. Só isso, tem que programar e entregar. Quando Se vira, né? atrasava, eu ficava meio assim, conturbado, né? Para pensar, mas por que, cara? Poxa, eu passei, o negócio estava com prazo certinho, por que não cumpriu? Eu não tinha essa concepção de que aparece empecilhos no meio do caminho, né? Obstáculos. Que o PCP tem que se remanejar, replanejar a produção, analisar, criar estratégias para poder atender aquela demanda e não prejudicar os prazos. Hoje eu entendo que o PCP ele é praticamente o coração da indústria, né? Se o PCP ele não tiver alinhado, não tiver um planejamento, é uma equipe disposta a se ajudar, né? Principalmente, como você falou no começo, a trabalhar em prol do negócio, e não em prol de si mesmo. A empresa ela não roda. Se o PCP não tiver esse pensamento, não tomar esse caminho, a empresa, eu acredito que isso atrapalha muito no crescimento do negócio. Então é isso, já falei demais. E assim, eu quero muito pegar algumas coisas da sua fala, porque são detalhes que fazem toda a diferença. Quando a gente fala de empresas que não têm o PCP, né, que é importante a gente mostrar que existem muitas empresas hoje que nem sabem o que é PCP na vida. E, de fato, elas compram, produzem e vendem o seu produto e estão aí no mercado trabalhando. Só que elas perdem uma oportunidade gigante de ter um aproveitamento de recursos, né, de ter mais lucro, inclusive, mais resultados operacionais em função desse trabalho que é muito estratégico. E quando você fala que é coração, eu vou só discordar um pouco. Eu não acho que é o coração da empresa. Eu entendo que PCP ele é o trabalho de pura estratégia e inteligência. Então, ele é mais cérebro do que coração. Né? O coração da empresa é muito comercial, que vai, que é o carro que puxa mesmo. Né? Nenhuma empresa sobrevive se ela não vende. Né? Mas se ela não ela sobrevive sem um PCP, mas ela não sobrevive sem uma venda. Porém, ela só vai ser despontar aí nos resultados e ter uma performance excepcional, ter um crescimento, né, profissionalizado da empresa, se ela usar a estratégia e a inteligência que o PCP é capaz de desenvolver. Então, eu costumo muito usar essa expressão de inteligência da produção, fazendo uma alusão mesmo à inteligência de mercado. Existe uma definição muito clara hoje para a equipe comercial, para a área comercial, né, que é uma das raízes aí da análise comercial, que é a inteligência de mercado. Então, muito se estuda em relação à inteligência de mercado, comportamento de consumidor, e pouco ou nada se fala do que é uma inteligência da produção, né? Como a produção ela é pensada, quais estratégias são definidas, estratégias de execução, estratégias de expansão, estratégias de direcionamento, e isso é muito pouco explorado, muito pouco falado hoje, e é um papel que o PCP ele tem por excelência, esse caminho a seguir, né? Ele segue muito esse caminho da estratégia, de pensar, por exemplo, como aquela empresa vai crescer, né? Então, os donos ou o dono tem o desejo de crescer a empresa,
O PCP está muito ali do lado, enxergando quais são os passos que a produção, que a logística, né, que a área operacional, a área de operações precisa seguir para que essa expansão seja possível. Para o comercial é quase que óbvio, né, a forma como tratar, né, marketing, trade marketing, a análise de mercado, análise comercial, isso está muito difundido hoje, né, e cada vez mais as empresas têm buscado esse conhecimento. E pouco se fala, ou quase nada, de como a produção precisa se preparar de uma forma estratégica para acompanhar esse crescimento crescimento comercial, crescimento de expansão de empresas, enfim. Tudo que se pensa ou que se almeja em crescimento de faturamento, ele precisa ter um respaldo muito bom da área de operações e, sem dúvida, uma empresa que tem um PCP bem constituído, ela vai ter condições de pensar isso para o futuro. Então, assim, só para complementar a sua fala, Cauã, para a gente denominar de uma forma mais justa o PCP nesse caso, porque realmente ele é a área que pensa mais a estratégia do negócio, principalmente a estratégia das operações. Gleiciana é aluna do Formação Gestor Vida Real na Indústria. Gleiciano, vamos falar aí. Boa noite, gente. Eu tô aqui mais escutando, assim, bastante encantada com os depoimentos, né? E como eu já falei em outras aulas, né, que a gente está em outros encontros onde eu presto serviço, né? E a maioria das empresas que eu presto serviço são pequenas empresas que realmente não têm essa estruturação, né? E a cada depoimento aí dos colegas, assim, a gente fica mais fortalecido em desbravar, né, esse mundo do PCP e realmente fazer toda essa caminhada que vocês já estão. Eu ontem até tive uma experiência assim, eu estou fazendo eu mesma, né, como engenheira de alimentos, mas já entrando nessa área do PCP, fazendo a formação de lideranças lá em uma das empresas, né, que eu trabalho. E aí eu estou determinando assim, missão, visão e valores por setor, né? E tentando realmente assim criar um propósito de cada área para poder chegar no objetivo geral da empresa, né? A missão, visão e valores da empresa, né? E aí assim vai clareando muito, né? Todas essas conversas, todas essas informações, né? O que também a Aline vem orientando. Então, assim, eu estou mais escutando por isso. Para não perder nada, né? Porque eu falo muito também, aí eu tenho Foi por que. isso que você faltou na aula de ontem? Eu cheguei tarde. Eu trabalho em outra cidade. Aí eu chego tarde em casa. Pessoal, porque a gente tem uma turma já, né? Já é a primeira turma do curso Formação Vida Real na Indústria. A Gleiciana é uma das alunas. E ontem a gente teve uma aula de fechamento do módulo de estoque. E aí eu senti falta de você lá, Gleiciana. Sim, eu cheguei tarde. Eu estou agora tendo que assistir só as gravadas, mas eu estou em falta. Mas eu vim hoje aqui, viu? Vou postar lá essa semana ainda. Mas bacana, que bom, gostei de saber muito do que você já está replicando parte do que a gente está conversando lá no curso, já para os seus clientes, né, e as pessoas que você atende. Estou muito feliz de você já estar colocando a mão na massa com esse pessoal, desenvolvendo mesmo, porque esse é o propósito, de replicar mesmo conhecimento, formar, né, pessoas capacitadas a montar um PCP ou a trabalhar no PCP. Esse é o grande objetivo. Que bom, fico muito feliz. Por favor. Valeu. Aqui a gente no começo foi muito difícil também para a gente. O PCP hoje é a integração do laboratório, do setor de qualidade. Hoje a gente tem um laboratório próprio, que há 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na empresa, era muito difícil. O primeiro setor que começou a sofrer as mudanças foi na produção, né? Então, primeiro implantaram os 5S, né? O famoso 5S foi implantado. E aí, sucessivamente até chegar no PCP. Então, assim, a gente sentia a necessidade de ter um laboratório, por exemplo. A gente tinha que fazer uma análise.
um produto que era para demorar 24 horas para liberar o lote. Então, assim, o laboratório só entregava com 5, 6 dias. Então, assim, para a gente era um sofrimento imenso, porque a gente precisava daquele suporte para poder liberar para a venda, né, para sair o estoque. O lote só sai da câmara frigorífica com um laudo, porque você vai pedir um produto lá, vamos lá, 50 mil peças de morango, 50 mil sorvete de 100 ml, 50 mil sorvete de 25, de 250 gramas. Então, assim, é complicado se não tiver o lote, porque um produto desse vai para uma rede de supermercado. Aí, quantas pessoas não vai consumir esse produto, né? E que nem a moça estava explicando aí, o médico é essencial. Claro, a gente, nós somos médicos, mas nós, vamos dizer assim, afetamos lida o com nosso saúde o dia cliente pela todo, boca, né? Pela Exatamente. boca. Então, assim, o médico, para atingir o intestino do ser humano, ele precisa abrir. E nós não. Ele mesmo abre a boca. Se nós não vender um produto com qualidade, não vai. O dinheiro que ele ia comprar um picolé, ele vai comprar remédio, né? Então, assim, para a gente não é inviável vender um produto que esteja defasado, vamos dizer assim, né? E aí o que você citou é que a análise de qualidade do seu produto ela era uma etapa crítica, quase que um gargalo de liberação dos seus lotes para o mercado, né? E vocês entenderam que isso era uma dificuldade, era uma deficiência, e a partir disso trabalharam para investir em um laboratório. Se você não tem uma equipe ou uma pessoa que esteja envolvida na estratégia do negócio, olhando para isso e fazendo medições mesmo, olha, de acordo com as medições que a gente está fazendo, a gente está atrasando a entrega para o cliente final, porque a gente tem que esperar 5 dias um laudo. Isso, em retorno financeiro, se eu tivesse um laboratório próprio, nós poderíamos ganhar isso, isso e aquilo. Quando você transforma, eu acho que eu falava isso no grupo algum tempo atrás, quando você transforma a linguagem técnica em uma linguagem financeira, que é a única que quem é investidor de empresa, né, quem é dono de empresa, investidor de empresa, é uma das únicas linguagens que eles entendem. Se você não traduz, fica parecendo que você quer um laboratório porque você acha bonito ter um laboratório. Né? Eu já presenciei situações muito parecidas em que investimentos em laboratórios foram assim, cancelados, declinados, porque quem estava à frente não sabia posicionar estrategicamente aquele investimento. Né? E o PCP ele faz muito isso. Olha, o investimento num laboratório, num centro de pesquisa, enfim, o que quer que seja, ele precisa ter uma coerência para o negócio, né? Ele precisa ter um retorno para o negócio. E muitas vezes a gente, como PCP, tem esse papel de fazer essa tradução. Então, bem colocado aí seu exemplo. Eu faço parte do PCP, mas na parte de maquinário, né? Desenvolvimento de ferramenta, de algumas ferramentas, eu coordeno uma equipe de 4 pessoas, que eu defino que tipo de ferramenta vai ser utilizada na produção e vai lá para o torneiro mecânico para eles finalizar a peça e a gente testar. Depois de testar, aí vai para o laboratório analisa a ferramenta, vê se o benefício era mesmo o que se esperava, aí finaliza, aí você recebe um aval para na próxima, se você tiver algum projeto, você apresentar. Mas, de antemão, a gente também, antes de implantar o laboratório, a gente mesmo sofreu muito, porque, assim, muita gente dizia assim, porra, esse pessoal da produção quer investir 300 mil reais no laboratório, e esse laboratório vai trazer, que benefício vai trazer para aqui, para a empresa? Exatamente. Então, assim, em outros setores, a produção, no nosso caso, que hoje vamos dizer assim, eu não faço que nem o rapaz falou, né, o coração, mas eu diria que a gente é uma parte bem
estruturada da indústria, porque assim, sem produção não tem venda, sem produção não tem análise, sem produção tem vários fatores que acontecem. É o que você diz, quando você tem desafios, por exemplo, que você começou a citar em relação à matéria-prima, né, que são com uma distância muito grande que você precisa percorrer para chegar a essa matéria-prima. Então, você não pode correr um risco de não ter o abastecimento dessa matéria-prima. Então, a sua interface, sua integração com o pessoal de compras tem que ser, assim, muito alinhado. Com a produção, a mesma coisa, né, para não sofrer tantas perdas, porque a gente sabe que perda zero é um sonho, mas ainda existem algumas perdas no processo, mas elas precisam ser as menores possíveis, porque você lida com muitos insumos caros, com uma condição de compra e de armazenagem talvez mais desafiadoras, então a gente tem todo um trabalho com essas áreas, produção, compras, o próprio PCP, disponibilidade de máquinas com manutenção, qualidade, fazer com que a engrenagem funcione ali direitinho. De fato, é esse o papel, né? A gente teve entendimento aqui que realmente estamos todos alinhados em relação ao papel do PCP, principalmente nessa integração, que é, por excelência, o papel que a gente precisa exercer nas indústrias. Vamos encaminhar já para finalizar. Devair, que já está com a mão levantada. A integração do PCP, né, de forma bem clara, trazendo para o dia a dia, passa muito pela mapear, né, o ambiente que você está, né, investir muito em comunicação, muito mesmo, tá? Às vezes você precisa, o quanto mais rápido você mapear o lugar que você está, transformar aquilo num território, né, que tem uma máxima dos livros de PNL que fala que mapa não é território, você pode enxergar umas coisas de forma teórica, mas você estar inserido nela é diferente. Então, quanto antes você absorver o perfil da direção estratégico, o que ele pretende para a empresa, qual que é o estilo que ele trabalha, né? Vou dar um exemplo bem breve. Grande parte das empresas, principalmente pequenas e médias, elas não têm o não. Não existe não, né? Não existe um cliente que você pode falar assim, não te atendo. Não dá, né? Às vezes a gente entra num papel, e a gente tem que estar preparado para isso, de medir impactos, né? Quanto compensa, esse crime compensa para nós, né? Então, o PCP ele tem que ser, às vezes, a consciência do dono, né? De falar assim, você tem aqui uma relação comercial fantástica, né? Espetacular, você abraça, você almoça na casa do cliente, então, mas esse negócio pode ser prejudicial para o resultado da empresa, né? Então, quanto antes a gente conseguir, como PCP, falar assim, cara, esse crime compensa, esse crime não compensa, né? Não entra aqui, entra aqui. Se você mostrar o dinheiro, o que a Aline falou, assim, o que eu passei muito e ainda passo, tá? Mostre o dinheiro. O nosso papel é tornar claro o caminho que está sendo trilhado, né? Exato. Se o dono escolher trilhar aquele caminho, ele não pode dizer que foi por causa, né, por uma questão de não conhecimento. O conhecimento a gente entrega. Agora, se a decisão ainda assim foi por seguir aquele caminho, ele toma muito mais consciente, né? E a gente pode ter a tranquilidade de entender, fizemos o nosso papel de mostrar o que estava sendo feito e quais eram as consequências que podiam acontecer. Acho que foi a própria Tamires que trouxe um caso parecido, né, de vocês, da relação comercial que, em algumas circunstâncias, parecia não ser muito benéfica, e uma das coisas que a gente falou foi isso. Acho que foi no dia que como é que ele chama? Eu esqueci o nome dele. Com certeza Tamires, do comercial. Felipe. Felipe, o dia que o Felipe participou. Mas, olha, vai ter momentos em que vão haver necessidades de escolhas. Vou escolher não atender, e assim, de uma maneira consciente. Ou não, eu vou escolher atender, porque lá na frente tem um ganho que não está sendo tangibilizado nesse momento, mas lá na frente ele existe.
Então, são escolhas, né? E o nosso papel é, como você está dizendo, é mostrar como essas escolhas podem ser feitas. E aí dá a tranquilidade de que aquilo foi clareado, né? Foi dado às claras quais eram os impactos. Então, de fato, nosso papel é trazer isso. Muitas vezes, não é aquilo que é o mais rentável naquele momento que é o que vai ser decidido. Porque aí entram outros interesses, interesses de marca, interesses comerciais que lá na frente vão trazer outros benefícios para a empresa. Então, enfim, são escolhas que, às vezes, nesse caso, os acionistas vão tomar que não necessariamente parecia óbvio, né? É muito mais uma visão comercial de longo prazo. Bom, o assunto tá bom, né, gente? Mas nós vamos ter que finalizar, porque minha garganta já tá assim, custando, mas graças a Deus deu para a gente fazer bem, sem eu ficar interrompendo. Quando que tem de novo? Oi? Quando que tem de novo? Então, já vou fazer o convite. Semana que vem, na verdade, assim, toda quarta-feira nós estamos aqui, Cauã, falando sobre um tema relacionado à vida real na indústria. Né? Então, toda quarta-feira, às 20 horas, a gente se reúne aqui para falar de um tema, não necessariamente de PCP, mas de vários outros temas que são da realidade do dia a dia da indústria. Então, a gente já falou aqui de estoque, de integração na indústria, de falta de experiência de quem está chegando agora no mercado de trabalho, já falamos de pessoas, de PCP, de indicadores, de melhoria contínua. Então, assim, assunto que está aí na pauta de quem trabalha na indústria, a gente aborda aqui com muita frequência. Na semana que vem, especificamente, a gente vai fazer uma aula especial, né, uma masterclass, onde eu vou mostrar, né, eu vou contar um pouco do que é ser um gestor empreendedor. Né? A gente já falou algumas vezes aqui sobre esse ser gestor, mas de uma forma mais empreendedora, de uma forma mais ativa, né, dentro do negócio, nas tomadas de decisão, e como que a gente pode se transformar nesse gestor, mesmo se hoje, né, no dia de hoje, a gente não tem assim, tanta experiência de vida na indústria, mas que é possível fazer isso. Então, vai ser semana que vem, dia 1º, 20 horas, todos estão convidados, e aí a gente volta a falar sobre esse assunto, né? O que é ser o gestor empreendedor? Eu tenho pouco tempo de empresa, tenho pouco tempo de indústria, eu não tenho lá os 25 anos do Damião, né, Damião? Na indústria, eu não sei por onde que eu começo, o que eu faço, eu quero ser gerente um dia, eu quero me tornar um gestor, né, bem-sucedido, e aí a gente vai trilhar esse caminho, traçar esse caminho na aula de semana que vem.